Se tem uma coisa que separa quem entende SMC e de quem só repete conceito, é o alinhamento de fluxo. Não adianta marcar FVG, order block, se o seu fluxo ele estiver desalinhado no gráfico. No vídeo de hoje eu vou te mostrar como identificar o sentido real do movimento utilizando o alinhamento de fluxo, do tempo macro ao micro e como eu executo as minhas operações. Então, já deixa aquele like, já segue o canal e bora pro fluxo do mercado. Pessoal, para que a gente chegue a dar o primeiro clique, a gente passa por um processo, que é a análise dos tempos gráficos maiores. A gente vem do tempo gráfico maior, passa pelo intermediário e chega no tempo gráfico menor para que a gente possa, aí sim, fazer a execução. Não é chegar no gráfico e ficar clicando à toa, não. É todo um processo e para que a gente seja mais assertivo possível e para que o stop não fique tão caro, tá certo? Então, eu utilizo para as minhas análises essa tríade do gráfico diário, H1 e M5. Claro, tem outros time frames que casam também, que é o H4, M15, M1, por exemplo, mas eu gosto de utilizar o diário, o tempo de 1 hora e o de 5 minutos. Muito bem. O que eu faço no gráfico é o seguinte, é deixar com que o gráfico ele faça o choque no diário. Quando eu vejo que ele está em tendência e tudo mais, vem daqui de baixo, e em certo momento eu vejo que ele faz o choque no diário. Opa, já fica em alerta. Então, o que eu faço? Eu espero ele criar liquidez e tudo mais, fazer o pullback, né? Faz o pullback, e daí, quando ele retorna, eu espero também ele fazer o choque no H1. Quando ele faz o choque no H1, eu espero também ele retornar para fazer o choque no M5. Quando ele faz o choque no M5, ele retorna, faz o pullback. Aí sim eu penduro a minha ordem nesse momento, tá? Então, paciência, né? Mas é uma entrada que funciona e dá um risco-retorno absurdo. É um risco-retorno muito grande. Por quê? Porque o alvo, ele é justamente o último fundo que gerou esse topo. Então, o alvo é bem longo, o risco-retorno é excelente, né? Então, vale a pena esperar, vale a pena ter paciência para que a gente execute a nossa ordem com o stop mais barato possível e um alvo bem longo. E como é que isso funciona na prática? Vamos lá. E aí, colocando aqui no gráfico diário, eu já marquei aqui o choque, porque tinha esse fundo e tinha esse fundo. A gente poderia considerar um dos dois. Então, eu marquei esse primeiro fundo, que foi o fundo que originou o rompimento do topo. Logo, esse fundo poderia ser o choque também. Então, se a gente quer vender, olha, o gráfico veio, fez o pullbackzinho e quebrou o choque nesse momento. Então, o que a gente faz? A gente pega a nossa ferramenta de Fibonacci de cima para baixo e marca até o último fundo que fez o choque. Muito bem. Quando a gente faz essa marcação, perceba que o gráfico ele quase tocou nos 50% e derreteu, né? Mas como é que a gente vai operar isso aqui no diário? Não tem como, porque o stop vai ficar muito caro. Imagina colocar o stop aqui em cima desse topinho, sendo que esse é um gráfico de um dia. Então, o que a gente faz? Espera o gráfico retornar até a zona de 50%, mais ou menos. Não tocou exatamente nos 50%, mas aqui nós temos um gap, né? Nós temos um vácuo e o preço ele tende a preencher, tá? Então, como é que a gente vai fazer isso? Quando ele retorna aqui, como é que a gente opera? Aí a gente cai, a gente espera, né, no diário ele tocar na zona que a gente quer. Obviamente, nós esperaríamos tocar um pouco mais em cima, mas a partir do momento que ele faz o choque no H1, ele já confirma a queda. Então, às vezes, você está esperando, vou esperar tocar mais aqui em cima, nesse bloco, que era excelente, né? Esse bloco aqui também era excelente. Então, o que vai confirmar
a minha entrada. E aí que você cai para o time frame de 1 hora. Então vamos lá colocar no 1 hora. E aí, o que que nós temos? Olha só. O que que você vai aguardar? Você vai aguardar o gráfico de 1 hora fazer o choque. Lembra do desenho lá embaixo? Fez o choque bem aqui nesse fundo, numa hora. Ah, de sério, mas demora muito, não importa. Trade é paciência, pessoal. Trade é paciência. Então a gente espera fazer o choque no H1 e espera o pullback. E aí você traça a Fibonacci do último topo ao último fundo e espero ele tocar acima dos 50%. Beleza. Ó, ele foi na 62, foi, né? Foi até aqui a 62. Esse primeiro foi até aqui a 79, esse outro foi até a 62. Então, qualquer uma dessas entradas a gente poderia ter operado. Por quê? Porque quando o gráfico desce quebrando o choque, que ele retorna, a gente ainda está esperando na H1, o que a gente faz? Tocou acima de 50%, a gente já espera o choque. Acima de 50%. Então, em que momento, vamos ver em que momento a gente operaria? Daí a gente espera chegar numa hora lá nos pontos e cai para o time de 5 minutos. E aí, chegando no time de 5 minutos, olha só que coisa linda. Aqui foi o choque de H1, certo? Choque de H1. Vou até marcar aqui. Choque de H1. Muito bem. Fez o choque aqui, a gente espera o pullback. Retornou. Ah, a gente já vai operar aqui no risco? Não, a gente não opera no risco, a gente vai operar por confirmação. E como é que se confirma isso? Por alinhamento de fluxo. A partir do momento que o choque é quebrado nessa região, olha aqui, essa vela que está aqui, ela quebrou o choque, ela quebrou esses fundos. Então, a gente marca o choque, e aí a gente coloca choque M5 e a gente traça a Fibonacci novamente, de baixo para cima, no último fundo do choque. Deixa eu tirar essa outra Fibonacci maior para não atrapalhar. E olha a confluência que nós temos aqui. A gente tem um bloco, a gente tem, na verdade, né, um emaranhado de blocos aqui. E essas regiões com vários blocos, se a gente traçar a POC, ela vai dar exatamente nessa região. Ó, deu certeira na POC, em confluência com o bloco. E aí sim, uma operação muito segura. Aí você clica com certeza, não clica na insegurança. Então, você coloca aqui a ferramenta de posição vendida. Você pode entrar exatamente aqui, com stop acima do último topo e o risco retorno até pelo menos o último fundo que originou todo esse movimento. Que pode ser exatamente aqui. Um risco retorno de 4 vezes, um risco retorno excelente. Isso significa que se você tivesse colocado $100, um lote tinha pegado aí $400. Então, é assim que eu faço nas minhas operações. Eu realmente não gosto de trabalhar com risco, embora demore um pouco, mas quando se confirma tudo, aí é um clique que você clica e fecha o olho porque sabe que vai dar no alvo que você quer e ter um risco retorno excelente, tá certo, pessoal? Então, alinhamento de fluxo, é isso aí. Alinhamento de fluxo é o melhor dos mundos. Vamos voltar lá pro desenho para mostrar para vocês. Então, em resumo, o que você tem que fazer quando você chegar no gráfico é olhar para esses pontos. Mas é isso, pessoal. É esperar o gráfico diário romper o choque, retorna no H1, espera o choque da H1, fez o choque de H1, espera o retorno até lá em cima e espera o choque do M5 se formar. E aí sim você monta essa operação nesse momento aqui, com alvo no último até... Eu coloquei um alvo ali pequeno, mas o alvo pode ser também o último fundo do diário, tá certo? E aí o risco retorno é mais de 10 vezes em algumas ocasiões, tá certo? Muito obrigada e até a próxima.